Nossa, Rafael, o Gustavo tá te trollando. Milagre o Rafael por aqui. Rafael não costuma vir, não? Não tô lembrada disso. Rafael tá te trollando. Professora, sua câmera tá apagada aí. Ô, gente, é mesmo. Apareci. 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 Aí ele tá de caô? Vocês estavam na aula semana passada? A gente tava. Fantástico. Então, como eu tô falando, né, tem mais aluno na aula presencial do que na aula remota, né? Impressionante. Então, vocês já fizeram a VA3, né? Mas o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer no primeiro horário. No primeiro horário, assim, né? Nós vamos fazer a parte teórica de embargos e no segundo, a parte prática, tá? Que aí, quem não foi na aula na sexta-feira vai ter uma aula de como fazer os embargos. Os meninos que estão aqui até agora, o Gustavo e o Rafael, eles já viram a aula de embargos prática, né? Só que eles viram a aula muito mais completa, porque a gente fez, de fato, a VA3 inteira, né, gente? A gente fez a petição inteira. Eu não vou fazer a petição inteira de embargos aqui, porque é um trabalho, né? Vocês têm que fazer. Eu só vou estruturar. Com os meninos, não. Eu fiz a petição toda mesmo, né? Mas primeiro, vamos para a parte teórica. Só ver um negócio aqui, gente. Antes de eu ir. Tá. Tá. Então, vem cá. Aqui. Então, vamos lá. Vamos para a parte teórica de embargos de declaração. Como eu falei na aula presencial que a gente teve, os embargos, gente, eles são um recurso muito diferentão dos outros, né? E por várias vezes na parte geral eu falava assim, gente, 90% dos recursos é assim, menos um, embargo de declaração. Falei isso em vários momentos. Por quê? Porque o embargos ele tem algumas regras bem diferentes dos demais recursos. E aí parte da doutrina, inclusive, fala que os embargos nem são um recurso, que eles seriam só um incidente processual. Existe essa discussão na doutrina? Existe, mas há muito tempo, bem antes do novo código. Mas o código de 2015, ele decidiu para ele que os embargos é um recurso, porque ele fala lá no artigo 994, são cabíveis os seguintes recursos: da apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração. Os quatro, né? Pois bem, para efeitos, ainda existe essa discussão na doutrina, para efeitos de prova, da minha prova, de concurso, de OAB, trabalhe com embargos como se ele fosse, sim, um recurso, tá? Mas por que ele é tão diferentão dos outros? Porque o objetivo dele é diferente. O objetivo dele não é mudar a decisão. Então, o juiz julgou o meu pedido improcedente, eu quero impugnar a decisão para anular essa decisão ou para modificar essa decisão. Não é isso que os embargos têm. Eles só querem esclarecer o texto. Eu tenho lá uma decisão que eu não entendi o texto. Por quê? Porque nesse texto contém uma contradição, uma obscuridade, uma omissão ou um erro material. E eu preciso esclarecer o texto. Pode ser até que depois de esclarecer, eu queira mudar o conteúdo dela, mas no momento dos embargos, o meu objetivo não é mudar o conteúdo. Ok? Até aqui? No momento dos embargos, o meu objetivo não é mudar o conteúdo. Por isso que ele é tão diferente dos outros, porque o objetivo dele é diferente, tá? E aí é o seguinte, eu vou poder usar embargos contra qualquer tipo de decisão. Decisão interlocutória, sentença ou acordo, qualquer tipo. Mas só quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão, tá? Então, eu posso fazer embargos de declaração para esclarecer ou até mesmo integrar o texto, no caso de omissão, contra qualquer tipo de decisão que contenha erro material, obscuridade, contradição ou omissão, tá? Então, vamos lá. O que é um erro material? É um simples erro de digitação, gente. Por exemplo, eu tive um caso uma vez, cujo juiz falava assim, um pedido de indenização por danos materiais e morais. Condeno a Tim a pagar danos materiais no valor de tanto a ciclano. Aí, segundo o pedido, condeno a Tim a pagar indenização por danos morais no valor de tanto a Tim.
Quando a notinha para gatinho, aquilo obviamente foi um erro de digitação, né? Então, para resolver esse tipo de erro de digitação, a gente faz embargo de declaração, alegando erro material, tá? A contradição é um tipo de embargos que a gente faz muito também, tá? Por exemplo, muito comum, às vezes a gente pede justiça gratuita, na inicial ou na contestação, tá? E o juiz defere ou não fala nada. Quem cala consente, né? Chega no final, na sentença, ele condena a pagar custas. Ah, mas de justiça gratuita. Por que eu vou pagar custas agora? Contradição. Aí você faz embargos para sanar essa contradição, tá? A obscuridade, gente. A gente fala que a obscuridade, ela é quando o juiz usa palavras de duplo sentido, mas não do ponto de vista indecente, né? Não é aquelas piadinhas de duplo sentido, cretinas e normalmente machistas. Não, não é isso. São palavras que o português é uma língua muito vasta, né? E muito complicada. Por exemplo, eu tenho a palavra remissão. Remissão com 2 S é o quê? Perdão. Perdão das dívidas ou dos pecados, né? Por exemplo, nós que estamos aqui tendo aula, em plena sexta-feira, estamos tendo a remissão de todos os nossos pecados, né? E a remissão com C cedilha? É quitação, é pagamento. Então, se o juiz julga o pedido procedente, improcedente, por exemplo, por remissão, se ele coloca com 2 S, é por perdão. Se ele coloca com C cedilha, é por quitação. E esse erro de português pode trazer uma obscuridade na decisão. E aí eu vou poder fazer também os embargos de declaração. E eu deixei por último a omissão. A omissão, gente, é o tema da nossa VA3, embargo de declaração por omissão, tá? E aí o parágrafo único vai dizer o seguinte, olha, ocorre omissão quando o juiz não aplica ou não explica porque não deixou de aplicar, né, determinada tese contida numa súmula do precedente, ou quando ele não observa, ou nos casos do parágrafo único do artigo 486. E aí o parágrafo único do 486 fala os casos em que a sentença não se considera fundamentada, né? Porque a gente olhou isso na última aula, né? Nós olhamos. Mas vou no código aqui. Onde está o meu código? Vou abrir isso no código. Artigo 486. Só um minuto, gente. Vamos analisar aqui o 489, 486, gente. Onde é que eu tô com a cabeça? Tudo bem que hoje é sexta-feira, mas eu estou muito louca. É o 489, parágrafo 1º, tá? Que vai dizer o seguinte. Deixa eu fazer o share aqui. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, se limitar a indicação ou a reprodução de paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, né? Ou seja, ele simplesmente joga o artigo sem fazer o silogismo, sem linkar o artigo ao caso concreto, sem mostrar como é que a lei vai se aplicar naquele caso concreto, tá? Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, julgo o pedido improcedente por ofensa à dignidade da pessoa humana. Onde que ofendeu no caso? Tá? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
E aí o caso da nossa Beatriz, né? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E os últimos, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes para demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, ou deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento ou a superação do entendimento, tá? Então, em todos esses casos, eu posso fazer o quê? Embargos de declaração por omissão, tá? E aí, no caso da omissão, a gente não quer esclarecer o texto, a gente quer integralizar o texto, tá? Bom, o prazo para opor esses embargos? 5 dias úteis, que é a grande diferença que os embargos têm dos demais recursos, né? Porque nos demais recursos, o meu prazo para interpor o recurso é de 15 dias. Nos embargos, é só de 5 dias. E os embargos, gente, eles serão opostos sempre antes do recurso principal. E aí, eu vou ter que fazer outro share aqui com vocês, tá? A aula não anda, né? Porque a professora toda hora para para fazer outro share, quer compartilhar 300 mil telas ao mesmo tempo. Mas vai dar certo. É aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é para abrir. Abrir. O que é isso aqui, gente? Olha só. Então, eu tenho aqui meu mapa mental do processo, né? Deixa eu apagar isso aqui, que foi o que eu fiz de manhã. Então, foi proferida aqui uma sentença. Contra essa sentença, cabe o quê? Contra a sentença cabe apelação. Contudo, entretanto, se houver nela omissão, erro material, contradição, obscuridade, eu vou poder fazer embargos. Mas primeiro eu faço os embargos, depois a apelação. Por quê? Porque eu primeiro vou esclarecer o texto, para depois, se for o caso, tentar modificar a decisão. Ok? Ok. Então, aqui eu tenho 5 dias para fazer os embargos. Tá? Dentro de 5 dias, eu vou opor os embargos. Após os embargos em 5 dias, o juiz vai ter mais 5 dias para julgar os embargos. Aí, depois do julgamento desses embargos, é que vai começar o prazo de 15 dias para interpor a apelação. Ou seja, se for o caso de embargos, é claro que nem sempre tem, mas se for o caso, primeiro interpõe os embargos, primeiro julga os embargos, para só depois fazer a apelação. Isso ficou claro? Que a gente vai precisar disso daqui a pouquinho. Isso ficou claro? O mesmo caso se for mudança interlocutória. Primeiro eu faço embargos, primeiro eu julgo os embargos para depois fazer o agravo. Mesma coisa se for um acórdão. Primeiro eu faço os embargos, primeiro eu julgo os embargos para depois fazer o recurso especial, o recurso extraordinário. Isso ficou claro? Isso ficou claro, meu povo? Sim. Ótimo. Então vamos continuar. Preparo. Preparo é o quê? Pagamento de custas. Você lembra que a gente paga as custas processuais? A gente paga para recorrer? Embargos, não. É outra grande diferença que ele tem dos demais recursos. Por quê? Ele é um recurso 0800. Aí, repara, ele é um recurso que eu faço antes do recurso principal. O prazo para o recurso principal só começa depois que ele é julgado e ele ainda é 0800. Guardem essas duas informações aí, tá? Guarda. Guarda. Efeitos. Os embargos têm efeito interruptivo. Ou seja, após o julgamento do recurso, o prazo para interposição de outro recurso cabível em face da decisão será restituído desde o começo,
que é isso daqui que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo? Foi julgado os embargos, eu tenho 15 dias para apelação. Foi proferida a sentença, gente, eu tenho 15 dias para apelar e 5 para embargar. Eles são juntos. Se eu embargar, o prazo da apelação parou. Mas se eu embarguei no 5º dia, eu já teria só mais 10 para apelar, vocês concordam? Eu já teria usado 5. Mas se tiver embargos, após o julgamento desses embargos, vai se devolver o prazo em sua integralidade. Daí eu vou ter mais 15 dias para apelar. Vocês dois que estão aí assistindo a aula, né, ao vivo aí e a cores comigo, vocês vão lembrar que os embargos são uma peça muito fácil de fazer e muito rápida. A gente fez em 1 hora na sala, vocês lembram? Acho que até menos. Até menos, não foi, Gustavo? Foi. Gustavo, então vamos guardar essas 3 informações. É uma peça fácil e rápida de fazer. Não tem que pagar custas. E depois que ele é julgado, eu ainda tenho prazo restituído totalmente. Guardaram essas 3 informações? Ok. Importante guardar isso. Por quê, professor? Vocês vão entender. Né? Bom, então, isso você tem que saber. O efeito dele não é devolutivo, o efeito dele não é suspensivo, é interruptivo. O que significa que, após o julgamento, o prazo para fazer o recurso principal será devolvido integralmente, tá? Agora, pega as 3 informações que eu mandei vocês guardarem. Faça a peça rapidinho, em menos de 1 hora. Não tem que pagar custas. E ganho tempo. Por que eu ganho tempo? Porque a apelação, primeiro, é uma peça que demora mais. E que eu vou ter que pesquisar, vou ter que pegar aqui, vou ter que ter mais cuidado para fazer a apelação. E depois eu vou querer dar uma aula prática de apelação para vocês, viu? Vou querer. Vou ter mais trabalho com a apelação. Né? Concordam? Concordam, óbvio. Né? Ai, vocês se discordarem de mim. Se eu fizer os embargos, eu não vou ter que pagar custos. Eu vou fazer rapidinho e vou ganhar um tempão. Por quê? Eu ganharia os 5 dias que eu tenho para fazer os embargos, mais os 5 dias que o juiz tem para julgar. Se o juiz julgasse em 5 dias. Porque os 5 dias é o que a lei fala, eles levam 1 mês. Ganhei maior tempo aí. Se eu estou cheia de trabalho, eu estou a fim de fazer uma viagem, ganhei tempo. Professora, que mente diabólica a sua? Não, a minha não. A dos advogados em geral. É tanto embargo só para ganhar tempo, que o legislador falou o seguinte, olha aqui, se você fizer o embargo e o julgador achar que esse embargo tem intuito protelatório, de protelar, de atrasar o processo, você vai ser condenado a pagamento de custas, pagamento de uma multa de 2% do valor da causa. E se você insistir, se de novo naquele processo você fizer embargos com o intuito protelatório de atrasar o processo, a gente vai aumentar essa multa para 10% do valor da causa. Tudo isso em favor da parte contrária. Por que tem isso previsto, gente, esses embargos protelatórios? Por que está previsto isso na lei? Porque é muito embargo que o advogado faz para ganhar tempo. Ah, então com isso deve ter diminuído, né, professora? Olha, no cível é muito difícil eles darem essa multa. Então não diminuiu tanto. Agora, na Justiça do Trabalho, se você for empregador e fizer embargos, sem intuito protelatório, ainda assim é capaz de te darem a multa. E alguém fez essa pergunta, não fez, na aula presencial? Acho que foi até o Rafael que fez. Foi você, Rafael, que fez? Qual foi a pergunta? Sobre os embargos protelatórios? Não com essas palavras, mas você, se eu fizer embargo só para atrasar o processo, o que acontece? Aí eu expliquei que tinha essa multa. Foi você que fez, Rafael? Foi o Sandro. Foi o Sandro. Não fui eu, não. Foi o Sandro. Então tá. Mas teve essa pergunta na aula presencial. A aula presencial é bem legal, porque vocês perguntam muito mais. Né? Bom, agora a gente vai falar de fungibilidade. A gente já falou do princípio de fungibilidade lá no comecinho do semestre. Lembra? O que é o princípio da fungibilidade? É você receber o recurso errado como se correto fosse. Cara, se a pessoa interpõe um recurso errado, o recurso não deveria ser conhecido, porque o cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade. Lembram? Porém, em alguns casos, não em todos, o legislador permitiu que, se eu fizer o errado, o julgador pode receber como certo. E um dos casos é o caso de embargos de declaração com agravo interno.
O agravo interno, a gente vai ver na próxima aula, que vai ser só no dia 22, porque no dia 15 é prova, né? O agravo interno é o seguinte: eu tenho lá a decisão do relator monocrática, né? Ao recurso de trânsito, você fala do Detran, aí eles são administrativos, né? Mas pode-se utilizar também a ideia dos protelatórios. Gente, olha só. Eu tenho lá, na segunda instância, um relator que não conheceu o recurso, porque falou que ele não preenche os pressupostos de admissibilidade. O que acontece? Não conheceu o recurso. Eu preciso aceitar essa decisão que não reconheceu? Não, eu posso recorrer dela. E o recurso cabível é esse agravo interno. Mas, se em vez de agravo interno eu fizer embargo de declaração, que cabe contra toda decisão, o relator poderá receber os embargos de declaração como se agravo interno fosse. Porque, neste caso, aplica-se o princípio da fungibilidade. Tem outro caso, que é recurso especial, recurso extraordinário, que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? Complementação. Deixa eu explicar essa complementação aqui no mapa mental. Olha só, digamos que eu tenho um caso de sucumbência recíproca, tá? Que o pedido foi julgado parcialmente procedente. Aí, tanto o autor quanto o réu podem recorrer. O autor faz apelação no segundo dia após a sentença. E o réu opõe embargos no quinto dia após a sentença. Não interessa quem recorreu primeiro. Os embargos são sempre julgados primeiro. Porque eu tenho sempre que arrumar o texto para depois modificar o seu conteúdo. E aí, tá, julgou os embargos e tal. Os embargos, gente, ele não tem esse condão, né? Essa vontade, essa... Como é que eu vou dizer? Esse objetivo de modificar a decisão. Não tem. Né? Não tem mesmo. Porém, contudo, entretanto, algumas vezes pode ser que ele modifique. Olha o caso da Beatriz. É embargos porque não analisou a prescrição. Se analisar e acatar a prescrição, acabou. Aquela decisão que tinha julgado procedente está morta. Está anulada. Então, nesse caso, vai ter efeito modificativo. E aí, tendo efeito modificativo, o que acontece? Ah, mas aí ele vai ter 15 dias para apelar. Não. Nesse caso, não. Por quê? Porque a preclusão consumativa, ele consumou o fato. Ele apelou aqui, ó, no segundo dia. Lembra? Mas, nesse caso, se os embargos modificarem algo a decisão e já tiver acontecido a apelação, eu não considero a preclusão consumativa e dou mais 15 dias para a parte contrária complementar ou modificar as suas razões no limite do que os embargos modificaram na decisão, tá? É o que fala aqui. Nossa, mas aqui eu já avancei muito mais para frente o PowerPoint. Pronto, ficou louco agora, gente. Cadê? Cadê meu mouse? Cadê minha setinha? Gente, cadê? Por que eu não acho? Por que eu não consigo? Meu Deus. Voltou. Que loucura. Gente, o computador é muito louco, né? Agora parece que eles têm vida própria. Vocês não sentem isso, não? Não, essas são nós. Vocês dominam ele melhor do que eu. Então, no caso de acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões. É o que eu acabei de explicar. Agora eu vou para o procedimento. Normalmente, a gente interpõe o recurso no juízo que proferiu a decisão, ele não dá o trânsito em julgado da decisão, ele intima a parte contrária para que ela apresente contra-razão e depois remete os autos para a segunda instância. É o que acontece normalmente. Porém, no caso dos embargos, não. No caso dos embargos, eu interponho na instância que proferiu a decisão e é nessa instância que é julgado. É o mesmo julgador do professora? É, gente, porque não é para esclarecer o texto? Uai, tem que esclarecer o texto quem proferiu o texto, né? Então, quem redigiu o texto. Então, ele é interposto e julgado na mesma instância. Por isso que aqui, ó, eu coloquei tudo na mesma linha, tá vendo? Eu não puxei uma setinha para a segunda instância.
tudo na mesma linha, porque ele é interposto e julgado pela mesma instância. Eu tenho 5 dias para interpor, não tem preparo, tá? Quando eu interponho na primeira instância, aí pode acontecer 2 coisas. Primeiro, ele não vai ter feito modificativo nenhum. Então, em 5 dias, tem que se proferir, o juiz vai proferir o julgamento dele. Eles nunca cumprem esse prazo, tá? Agora, se puder ter efeito modificativo, aí sim a gente tem que estimar a parte contrária, porque se vai modificar, ela vai sofrer efeito. Então, ela tem que poder exercer o contraditório. Então, se puder ter efeito modificativo, após a oposição dos embargos, eu vou abrir vista para a parte contrária contra arrazoar em 5 dias. E depois mais 5 para o juiz decidir. Agora, se não puder ter efeito modificativo, opõe os embargos em 5 dias, e em 5 dias o juiz vai julgá-lo. Isso na primeira instância, tá? Agora vamos ver o que acontece na segunda instância, né? Bom, então, em regra, não é necessária a intimação da parte contrária para contrarrazoar os embargos, já que não se pretende modificar ou aqui está anelar, mas é anular a decisão. Entretanto, caso o julgamento dos embargos possa ter feito modificativo infringente significa modificativo, deve-se oportunizar a manifestação da parte adversa, em observância ao princípio do contraditório e ao artigo 1023, parágrafo 2º do CPC. O juiz deverá julgar os embargos em 5 dias. Isso é na primeira instância, tá? Nos tribunais, tá? Se é embargos contra acórdão, por exemplo, este embargos vão ser apresentados para julgamento na primeira sessão de julgamento, após a sua oposição, tá? Agora, quando for contra uma decisão monocrática, só do relator, ele vai decidir. Aí vai ser naquele prazo de 5 dias que não vai ser cumprido mesmo. Nossa, acabou. Acabou. Alguma dúvida, gente, até aqui? Nenhuma? Bom, o que acontece? Eu deveria fazer agora com vocês a parte prática dos embargos. Mas vocês dois já tiveram a aula prática de embargos, presencial, inclusive. Ficou alguma dúvida? Por Da mim, tá minha de boa. parte, não. Tá. Porque eu não vou fazer. Porque eu não vou fazer com vocês algo que vocês já viram com o mesmo caso. Vai ficar repetitivo. E eu já fiz de manhã. Então, lá no Sistema Faculdade vai ter o vídeo. Para quem não está aqui hoje, eles assistem o vídeo da manhã, porque eles já iam assistir vídeo mesmo, né? Assiste o vídeo da manhã. E para vocês que estão aqui, não vai fazer sentido, porque vocês já viram a aula prática em sala, muito melhor, inclusive, do vídeo, vocês vão ver. Porque no vídeo, eles não iam ganhar os 10 pontos, né? Eles vão ter que fazer petição. Então, eu não fiz completinho, igual eu fiz com vocês, tá? Ok? Vocês já podem conferir que eu já lancei a nota para vocês. Foi você, não foi, Gustavo, que me mandou a mensagem? Tô Foi. lembrando? Muito obrigada. Foi eu. Esquecendo mesmo. Já lancei hoje de manhã, tá bom? Eu tinha olhado lá, não tava não, professora. Que hora você olhou? Ai, vamos olhar. Deve fazer uns 40 minutos. Ah, não, peraí, uai. 40 minutos não, eu fiz isso cedo. Você olhou no TOTUS ou no Sistema Faculdade? Nos dois. Tem que estar no TOTUS, no Sistema Faculdade não vai estar. Para estar no Sistema Faculdade, vocês teriam que postar um trabalho. Como vocês não postaram, lá não vai estar. Mas lá não tem problema, não tá? Porque o que aprova, reprova vocês é o TOTUS. Mas aí já devia estar no TOTUS. Deixa eu conferir. Aqui é remoto. O computador já está ligado. A gente confere na hora. Qualquer problema a gente resolve na hora. Ah, já sei porque estão só vocês dois aqui. Estou dando aula no dia de entrega de VA. Tá vendo por que eu não gosto de dar aula no dia de entrega de VA? 2, além da sua, tem do Bernardo. Porque vocês... Inclusive, Mas a eu também sua já não, entreguei há muito tempo, tá? inclusive, eu não fiz e tô assistindo sua aula. Olha que aluno dedicado. Parabéns, Rafael. Perfeito. Ô, Gustavo, mas acontece
Eu tinha lançado para todo mundo e não tinha lançado para você. Gustavo de obrigado. Souza Oliveira, não é? Sou eu mesmo. Nossa, Justa professora, pessoa que me lembrou. horror. Presta atenção. Tá lá na VA3, tá, gente? Não tá na VA2, tá na VA3. Acabei de atualizar. Dá uma olhadinha lá, Gustavo. Tá vendo, gente, que vocês têm que conferir as notas? Porque isso pode acontecer mesmo. Só dá um toque no vocês, então, tá? O pessoal do quarto período também tem 2 VAs hoje. O que eles me pediram? Michele, a gente pode entregar no sábado? Você dá mais um dia? Eu dei. Entendeu? Fica a dica, tá? Gente, prova, tá? Prova na próxima sexta, ela começa às 7 horas da manhã na sexta, termina às 7 horas da manhã no sábado. Toda matéria, inclusive a aula de hoje, tá? Ok? Ok. Então,